Agora que Invocação do Mal 4 tá chegando, a gente precisa fazer uma linha do tempo com todos os filmes e mostrando como cada uma das histórias se interligam. E eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ter uma impressão completamente diferente do que vocês já assistiram. Então bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu não consigo nem começar a falar pra vocês o quanto que eu tô ansiosa pra gravar esse vídeo. Eu ia gravar só amanhã, mas eu decidi gravar hoje porque é um tema que eu gosto muito. Sempre que eu falo de Ed, Lorraine Warren aqui, vocês engajam muito, Invocação do Mal, então. E eu tô muito ansiosa pra esse novo filme, com muitas expectativas. Então, enquanto a gente não fica sabendo qual vai ser a história que esse quarto filme vai ser baseado, vamos voltar um pouco pra falar de tudo que já aconteceu até agora, com várias referências e várias coisas que foram baseadas em fatos reais. Então, sem mais enrolação, bora pra história. A data mais antiga que a gente tem desse universo é de 500 a.C., com a primeira representação do Caronte, também conhecido como Barqueiro de Hades. Ele é quem carrega as almas dos recém-mortos pelos rios Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que esse cara tem a ver com Invocação do Mal? Calma, guardem essa informação. Algo importante de lembrar nesse vídeo é que eu vou falar tudo baseado na franquia de Invocação do Mal. Tem várias coisas que são baseadas em fatos reais, mas foram alteradas na história pra fazer sentido. Então eu vou falar especificamente da franquia. Não quer dizer que o que eu tô falando aqui é 100% real, e quando for eu aviso. Em mais ou menos 20 a.C., a gente tem a primeira documentação do demônio Malthus. Essa documentação teria sido descoberta nos manuscritos do Mar Morto. E pra quem não sabe, é o demônio Malthus que possui a boneca Annabelle. Já o demônio Valak aparece bem depois, mais ou menos 500 depois de Cristo. E é claro que o demônio só fica mais conhecido no filme da Freira quando ele consegue escapar da abadia de Santa Carta. Ele também tem a capacidade de tomar diversas formas, geralmente a forma que a pessoa mais teme, e a que ele mais aparece na franquia é a da Freira, pra tentar desafiar a fé da Lorraine Warren. Então, como ela é muito católica, o demônio se apresentaria como uma freira pra mostrar que a religião não é tão divina assim. No primeiro filme da Annabelle, a gente também tem um livro que fica na vitrine de uma livraria. O nome dele seria traduzido como algo tipo O Demônio é Bem-vindo. Nesse mesmo livro tem uma entrada chamada As Maldições de Belial. Belial é um termo que aparece na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento. E esse Belial, mais tarde, se tornaria personificado como o diabo nos textos cristãos do Novo Testamento. Nesse mesmo livro, existem menções a demônios que estão trabalhando embaixo do tal Belial, entre eles o Malthus e a Valak. Nesse mesmo período, acontece algo maligno dentro da abadia de Santa Carta. O duque local é muito conhecido por manipular e deixar as pessoas com medo dele. Ele também era conhecido por praticar bruxaria. Então, como a gente vê no filme da Freira, ele tenta invocar a Valak nas masmorras da abadia. Ele pinta o chão com o símbolo de uma serpente, que representaria a entidade, e a gente vê isso em Invocação do Mal 2, quando a Lorraine fala pra Valak que ele é tipo um senhor das serpentes. E é claro que também tem outras referências a isso durante o próprio filme da Freira, quando a gente vê cobras andando por aí. Só que esse ritual do Duque das Masmorras é interrompido quando a igreja invade o castelo. Eles conseguem deter o Duque de terminar a invocação da Valak usando uma relíquia sagrada. Essa relíquia era conhecida por conter o sangue de Cristo. Mas é claro que a Valak era muito mais forte do que isso e seria exigido muitas bênçãos e orações ao longo dos anos para manter aquele local fechado. Desde então, a abadia de Santa Carta ficou conhecida por deixar diversas freiras rezando constantemente 24 horas por dia para deter aquele mal. E aí a gente vai para mais ou menos 1400, quando foi escrito um livro chamado O Livro da Estrega. Esse é um livro de bruxaria italiana que tem uma religião semelhante à Wicca. Então fala muito de natureza e de crenças mais pagãs. Mas dentro do universo de Invocação do Mal, a igreja usaria esse livro para identificar pessoas que estão praticando
praticando bruxaria e persegui-las. Algum tempo depois, em 1673, no México, uma jovem ficaria muito aborrecida. Isso porque ela tinha tido relações sexuais com um homem que estava colonizando o local onde ela vivia. Juntos, os dois tiveram 2 filhos, mas logo ele a abandonou para ficar com a verdadeira esposa. Ela sentia muita dor pela rejeição dele, e muito mais porque talvez ele conseguiria tirar os filhos dela. Então, com essa dor, ela foi lá e afogou os 2 filhos. Assim que ela percebeu o que ela tinha feito, ela ficou chocada e ela não viu outra alternativa a não ser tirar a própria vida. E foi aí que começou a chamada maldição da Chorona. Agora, uma parte muito importante de mencionar aqui é que algumas pessoas dizem que a maldição da Chorona não faz parte do universo de Invocação do Mal, porque não tem um determinado membro da equipe que precisaria ter pra falar que é tudo do mesmo universo. Mas a gente vê tanto a Annabelle no filme da Chorona, quanto o Padre Pérez, que depois vai aparecer em outros filmes que a gente ainda vai falar aqui. Então faz sentido que a Chorona também faça parte do universo. De acordo com a lenda, a Chorona ficaria assombrando todos os rios da América Central. Então todo mundo que passasse por alguma região e ouvisse os choros dela ficaria automaticamente amaldiçoado. E a intenção da Chorona seria tentar substituir os filhos dela que ela mesma matou. Então ela vai atrás dos filhos de outras pessoas. Mas algum tempo depois, em 1692, aconteceu outro evento muito famoso, que ficou conhecido como Julgamentos das Bruxas de Salem. Uma das mulheres condenadas por ser uma bruxa foi uma chamada Marytown East, que depois seria considerada ancestral de uma bruxa muito famosa da franquia de Invocação do Mal, a Bathsheba. No começo do século 17, também foi escrito um livro muito famoso, A Chave Menor de Salomão. A versão desse livro na série seria o que a gente já mencionou aqui, aquele tal O Demônio é Bem-vindo. Esse livro é dividido em diversas sessões e a primeira delas seria um guia para invocar demônios para o seu próprio ganho pessoal. Então nesse livro menciona todos os demônios que você poderia invocar, os sigilos, quais são os rituais que você precisaria fazer. Também tem toda uma hierarquia com cerca de 72 demônios, e o Malthus seria considerado um conde do inferno, enquanto Valak seria um presidente. Todas essas informações teriam levado ao surgimento de um grupo que adorava esses demônios, que ficou conhecido no universo de Invocação do Mal como os Discípulos do Carneiro. Dentro da franquia, a gente tem um padre que explica melhor o que é esse culto, o Padre Kashner. De acordo com ele, esse culto é um culto satânico que é dedicado a causar caos e desespero por meio de blasfêmia e dor. E eles têm uma ligação com o assassinato da família Higgins em Annabelle, o primeiro filme. Se vocês se lembram bem, o casal é brutalmente assassinado tanto pela Annabelle, que seria a filha deles, quanto pelo namorado, mas a gente vai falar mais disso. A Mia, que é a mãe grávida, teria identificado esses discípulos do carneiro, descobrindo que a Janice, que daqui a pouco a gente fala quem ela era, se vocês não se lembrarem, a Janice, na verdade, é a Annabelle Higgins, e o namorado participavam desse tal culto na época dos assassinatos do pai dela. E no primeiro filme, eles também falam que esse tal culto é como se fosse a família Manson. Se vocês se lembram bem, o Charles Manson foi um serial killer que, na verdade, não matou ninguém, mas há controvérsias, mas ele tinha essa família que cometia esses crimes pra ele e era considerado todo um culto. Então eles falam como se eles fossem membros de algo parecido com aquilo. Mas eles também trabalhavam para invocar espíritos inumanos no nosso mundo. Só que esses espíritos requerem uma alma para poder permanecer nesse plano. É claro que o alvo preferido deles são as pessoas que estão mais fragilizadas, incluindo crianças, bebês. E esse é um ponto que leva a gente até os acontecimentos de Invocação do Mal 3. De acordo com o Padre Kashner, o único objetivo desses satanistas é o caos, e ele também tinha uma sala de artefatos na casa dele, muito parecida com o Museu dos Warren. Todos os artefatos que ele tinha eram relacionados a esses discípulos do culto. Nesse mesmo período seria quando a gente tem uma grande revelação do tal Padre Kashner. A gente descobre que ele teve uma filha em segredo. É claro que isso era uma grande vergonha, principalmente para um padre, e a mãe da filha dele morreu durante o parto. Como ninguém sabia muito bem quem era essa mulher, ele deixou tudo em segredo. Ele pegou para criar aquela filha, dando o nome dela de Isla Kashner, e manteve ela meio que presa dentro de casa. Ela não podia sair por nada, ninguém sabia da existência dela. Só que aí essa Isla viria a causar muitos problemas. Mas isso é história para daqui a pouco. A gente tem o nascimento da Bathsheba em 1812. Quando ela tinha 32 anos, em 1844, ela se casou com um cara chamado Judson Sherman, e por isso pegou o nome de Bathsheba
Bathsheba Sherman. O Judson, quando eles casaram, não sabia que ela adorava o demônio e praticava o satanismo. Se vocês já viram o meu vídeo sobre a história real do primeiro filme de Invocação do Mal, vocês sabem que a história da Bathsheba, a história real, é completamente diferente e ela não é a vilã da história. Então vai estar no card em algum lugar do vídeo pra quem quiser assistir. Bom, o casal se mudou pra Rhode Island em 1863 e aí o Judson comprou um terreno pra construir uma fazenda, a famosa fazenda. Os dois viveram uma vida razoavelmente normal até que a Bathsheba engravidou. Quando o filho nasceu, o Judson pegou ela tentando sacrificar o filho na frente da lareira da casa. Ela conseguiu seguir com o sacrifício. E aí, quando ela foi descoberta, ela teria pegado uma corda e se enforcado na árvore na frente da casa. As últimas palavras dela teriam sido para amaldiçoar qualquer pessoa que tentasse tomar a propriedade. Nesse meio tempo é quando a gente é apresentado pelo barqueiro de Hades, por conta de um arquivo que o Ed e a Lorraine Warren estão estudando. Nesse arquivo, mostra bem rápido que esse barqueiro teria feito diversas vítimas ali no começo de 1900. No arquivo dos Warren em específico, diz 1921. O Ed e a Lorraine Warren, na série, teriam nascido ali pelos anos 30, apesar de na vida real eles terem nascido um pouquinho antes. E no dia 2 de março de 1930, também nasceu a prima da Lorraine Warren, que é a Irene Palmer, que é a que tá na freira. As duas nasceram com poderes de clarividência e podiam se comunicar com os espíritos. Essas habilidades vieram porque as duas eram descendentes bem de longe da Santa Luzia, santa que também é conhecida como protetora dos olhos. De acordo com a história, a Santa Luzia teria sido vítima de uma perseguição aos cristãos no Império Romano, e aí ela foi torturada e teve seus olhos arrancados. Por fim, ela foi decapitada. No catolicismo, muitas pessoas acreditam que os olhos dela foram restituídos de forma milagrosa. E por conta disso, ela é conhecida como padroeira da visão. Bom, voltando um pouquinho, depois que a Bathsheba tirou a própria vida, a terra dela teria sido dividida. É claro que ela não queria isso, e isso provavelmente aconteceu depois que o marido dela também morreu. A maldição dela começou quando os novos donos chegaram, que seria ali por volta dos anos 30 também. Primeiro, a gente tem um garotinho que se afogou no rio e também uma empregada da casa que tirou a própria vida. Essas duas almas aparecem durante o primeiro filme de Invocação do Mal. Em 1930, a senhora Walker e o filho dela, o Rory, se mudaram, mas o garoto teria desaparecido misteriosamente na floresta. Na verdade, isso teria sido trabalho da Bathsheba, que possuiu a mãe para matar o filho. É aí que entra a história do padre Kashner, em 1932, quando ele teve a filha ilegítima, a Isla. E também são só poucos anos depois, em 1936, lá na Califórnia, que a família Mullins teve a única filha deles, uma garotinha chamada Annabelle. O apelido dela era Bee. Guardem essa informação também. No ano seguinte, em 1938, a Lorraine Warren estaria tendo sua primeira visão com 11 anos de idade. Ela descreveu para Janet em Invocação do Mal 2 que ela foi visitar a mãe no hospital e viu um homem parado do lado da cama de um garotinho. De acordo com ela, ela pensou que fosse um anjo. Quando ela contou a história para as enfermeiras e para a mãe, todos disseram que era uma baboseira e que ela devia estar imaginando coisas. Já a mãe da Irene, da prima da Lorraine, foi mandada para um hospital psiquiátrico quando ela começou a falar que estava tendo visões. A Irene, assim como a mãe, também cresceu tendo visões. Quando ela contou isso para alguns membros da igreja, eles a aconselharam a viver uma vida dedicada a Deus. Isso teria feito com que as visões dela parassem por um determinado tempo, mas mesmo assim o pai dela mandou ela para longe para estudar em uma escola católica. Pouco depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial e devido aos ataques aéreos, aquela abadia na Romênia que estava tentando conter a Valak foi meio remexida, recebeu alguns bombardeamentos e isso fez com que aquele sigilo que estava mantendo a Valak ali se abrisse. Em 1943, também durante a Segunda Guerra, a filha do Samuel Mullins, a Annabelle, estava com 7 anos de idade e ele mantinha uma loja de brinquedos. Em uma tarde, quando o casal tá voltando da igreja junto com a filha de carro, o carro tem um tipo de mau funcionamento e a Annabelle vai atravessar a rua e ela é atropelada por um carro. Ela morre imediatamente e deixa os pais devastados. E é aí que a gente volta pro Malthus. Ele viu uma oportunidade em uma família desesperada, cheia de depressão. O Malthus começou a infestar a casa do casal, movendo coisas para parecer que a garotinha estava tentando se comunicar com os pais e também deixando alguns bilhetinhos. Não demorou muito para ele pedir para possuir a boneca, coisa que os pais autorizaram e acreditaram que a filha dele estava de volta. Mas é claro que tudo começou a dar errado. Uma noite, quando a senhora
senhora Mullins tenta se livrar do que estava possuindo a boneca. Ela chega com uma cruz e aí ela recebe um golpe que faz com que metade do rosto dela fique desfigurado e que ela perca um olho. Depois de algum tempo e de muito caos, com a ajuda de um padre local, eles conseguem trancar a boneca dentro de um cômodo no quarto da filha, onde eles cobrem com várias páginas da Bíblia, água benta, sei lá que mais que tinha ali dentro, mas é claro que ela também não ia ser contida para sempre. Logo no ano seguinte, nasce uma garota chamada Janice. Quando ela era criança, ela contraiu poliomielite. Além disso, ela vivia em um orfanato e mal conseguia andar direito. Ela se tornou uma vítima perfeita para o Malthus. Esse ano também foi mais ou menos a mesma época em que o Ed e a Lorraine se conheceram. Voltando agora para um dos primeiros casos que os dois investigaram juntos, teria sido aquele do barqueiro. Eles teriam entrado em contato com essa história através de uma garota que desapareceu. E a irmã mais velha dela teria sido atraída pelo tal do barqueiro, que prometeu que traria a irmãzinha dela de volta. O Ed e a Lorraine conseguem deter a entidade e colocam ela presa dentro de um saquinho de moedas, que ele usava essas moedas para colocar nos olhos das vítimas. Ao mesmo tempo, a Valak continua causando todo o tumulto na abadia. As freiras se veem numa roda de oração durante a madrugada toda, tentando conter ela ali, mas ela consegue matar diversas ao longo da noite e sobram pelo menos duas. Essas duas seriam a irmã Vitória e a irmã Abigail. E aí elas falam, tá, a gente precisa tomar alguma atitude pra fechar esse negócio, porque não tá dando certo. E aí elas conseguem encontrar dentro da abadia aquela relíquia que tantos anos antes eles conseguiram usar pra fechar aquele negócio que o Duque tava tentando abrir, que é o Santo Graal contendo o sangue de Cristo. Só que elas não conseguem usar direito. A Valak acaba matando a Abigail e as últimas palavras dela são pra irmã Vitória não deixar que a Valak possua o corpo dela e, portanto, consiga sair da abadia. A irmã Vitória atende o que a irmã Abigail falou e a única forma de conter a Valak pra não possuir o corpo dela seria tirando a própria vida. Então ela faz isso bem na frente da abadia. E aí, como a irmã Irene já estava tendo algumas visões, ela e o padre Burke são enviados para a Romênia para investigar o que está acontecendo naquele convento. Lá, eles se encontram com um cara chamado French, que era responsável para abastecer o convento de todos os mantimentos que eles precisavam. O French leva os dois até lá, e aí eles começam a sofrer diversas manipulações provocadas pela Valak. Depois de muito caos e gritaria, eles também encontram o Santo Graal. A Irene cospe o sangue no rosto da Valak e ela acredita que conseguiu livrar o convento dos poderes da Valak. O que ela não sabia é que a Valak entraria no corpo do French e ficaria dormente lá dentro por alguns anos. Mas agora é claro que ela saiu da abadia e escapou. Agora, quando a Isla Kashner tinha mais ou menos 20 anos, ela consegue escapar da casa do pai e ela vai se juntar ao tal culto satânico. É nesse mesmo momento que a irmã Irene se muda para um convento na Itália. E aí a gente vai para 1955, quando a Janice, aquela que tinha poliomielite, se muda para o orfanato. Ela vai morar na casa da família Mullins, que perdeu a filha, a Annabelle, e eles sentem que eles precisam fazer algo para Deus, que seria abrir a porta da casa deles para os órfãos. Como eu já mencionei, o Malthus gostou muito da presença da Janice, porque viu ela como a pessoa mais fragilizada da casa, e ele acaba possuindo ela. Ela consegue matar o casal e depois ela desaparece, só reaparecendo em um novo orfanato, onde ela assume o nome de Annabelle. Então agora, no fim desse filme, é muito importante porque a gente vê que metade do demônio do Malthus tá dentro da boneca Annabelle e metade tá dentro da Janice, que agora tá chamando Annabelle. Então vocês imaginam que quando eles se juntarem, o poder vai ser muito grande. A Janice, que agora é Annabelle, é adotada pela família Higgins, e aí ela passa a ser chamada Annabelle Higgins. Enquanto isso, a boneca Annabelle original foi abençoada por um padre que fala que não tem mais mal ali, ou tem um mal dormente. Conforme os anos vão se passando, o Vaticano começa a notar que a Valak tá causando um problema. Tá matando muita gente por aí, eles acreditam que tem relação com aquela abadia. O padre Burke também morre, que era o padre que estava com a Irene no convento, mas esse acontecimento não tem muita relação. E aí o Vaticano, de novo, chama a irmã Irene pra investigar, afinal ela teria sido a última a derrotar a Valak. Ela
vai pra França e ela começa a ter algumas visões de que o French estava possuído. Esses são os acontecimentos de A Freira 2. A Irene consegue lutar de novo com a Vala, que dessa vez tem muito mais sobre a Santa Luzia, e ela acredita de novo que exorcizou a Valak do corpo do French. Mas é claro que ela estava errada. O French decide se casar, ele se muda para os Estados Unidos e vai para Massachusetts. E aí durante alguns anos ele até tem uma vida tranquila, a Valak fica dormente dentro dele. Em 1961 nasce a filha do Ed da Lorraine Warren, a Judy Warren. Assim como a Lorraine, ela também tem a habilidade de falar com os mortos e de clarividência, e assim como a mãe, essas habilidades também começam a aparecer por volta dos 10 anos de idade. Em 63, os Warren começam a investigar a história de uma noiva que assombra as pessoas e deixaria elas violentas. E parecia que essa maldição era através de um vestido de noiva. E na verdade, essa história é baseada em uma lenda urbana real, o vestido assombrado da Anna Baker. A história seria de 1849, na Pensilvânia. A gente tem a Anna Baker, que era filha de um cara muito rico, e ela acaba se apaixonando por um dos funcionários do pai. É claro que os desejos do pai era que a filha se casasse com alguém do mesmo círculo social, mas ela não queria saber, ela ficou noiva desse jovem e ela também mandou fazer um vestido de noiva para o casamento. Tudo isso, é claro, em segredo. Quando o pai ficou sabendo do noivado, ele teria interrompido tudo e condenado a filha à cegueira e à amargura até o dia da morte dela, em 1914, até porque ela se recusou a casar com um homem que o pai dela queria que ela casasse. Quando o casamento foi cancelado, o vestido de noiva não foi usado pela Anna, mas sim por outra mulher rica que morava por ali. Depois, ele teria ficado guardado por muitos anos em uma casa. Depois, o vestido teria sido colocado em um manequim que ficava exposto na frente do quarto da Anna. Aquilo era uma forma de ela ser vestida como noiva, mesmo depois de tudo ter dado errado. Depois que a Anna morreu, a casa foi mantida como um museu e muitas pessoas alegam que a peça guardada se move como se a noiva frustrada estivesse experimentando. E a lenda também diz que o vestido esconde uma maldição. Como ela estava muito apaixonada por um homem que ela não podia casar, ela teria deixado todas as emoções ruins que estavam sobrecarregando ela em cima do vestido. E aí dizem que esse vestido possui uma energia sobrenatural que pode afetar qualquer pessoa que chegue perto dele. Algumas coisas que os visitantes da mansão Baker sentiram foi uma presença estranha perto do vestido, avistamentos de uma figura fantasmagórica vestida de branco perto da exibição. Alguns relatos sugerem que o vestido causou infortúnios na vida daqueles que o possuíram ou adulteraram de alguma forma. Alguns visitantes e voluntários também afirmaram ter ouvido gritos de dor vindos da sala, mas quando eles iam verificar, o local estava sempre vazio. É claro que essa história é considerada uma lenda urbana e tem várias coisas que desmistificam tudo que as pessoas alegam. Mas voltando para a invocação do mal, em 69, a Annabelle Higgins foge de casa para se juntar ao tal culto satânico. Um pouquinho antes disso, os Warren já estavam fazendo as investigações paranormais e eles foram investigar o caso do Bill Ramsey. Para quem não conhece, é um caso que já tem aqui no canal também, de um homem que acreditava estar possuído por um lobisomem. Foi lá que eles obtiveram um livro também que falaria sobre casos de lobisomem no geral. Isso tudo na mesma época dos acontecimentos do primeiro filme da Annabelle, quando a Mia e o John Form estavam prestes a ter um bebê. O John dá de presente pra mulher uma boneca pra coleção dela que ia ficar no quarto do bebê dos dois. É claro que essa era a boneca Annabelle com o Malthus dentro. Só que, vocês lembram que eu falei que seria um grande problema juntar a Annabelle, que tá com o Malthus dentro, junto com a boneca? Pois bem, a Mia e o John se mudaram pra casa ao lado da família da Annabelle Higgins. A Annabelle, quando voltou pra casa, junto com alguns membros do culto, pra matar os pais, também queria recuperar a boneca. Então eles invadem a casa da Mia e do John, mas a polícia consegue chegar bem a tempo de salvar a Mia. Só que a Annabelle deixa um símbolo na parede, que seria uma marca que indicava que a Mia e o bebê seriam os próximos a serem possuídos pelo Malthus. É aí que eles pedem ajuda pro padre Pérez e eles aprendem que o demônio quer usar o bebê pra pegar a alma da mãe da Mia. E aí do nada a vizinha deles se voluntaria pra oferecer a alma dela no lugar da Mia, e aí ela tira a própria vida e aí encerra o caso. O Malthus volta a ficar confinado na boneca e aí ele vai parar em uma loja de colecionáveis. Uma senhora compra essa boneca dizendo que era tudo que ela sempre quis e dá de presente pra filha dela, a Camila. A Camila, agora com a boneca dentro de casa e junto com a colega de quarto, a Debbie, as duas começam a sentir algumas coisas estranhas lá dentro. De novo, aquela mesma história da família Mullins, elas recebem bilhetinhos, a boneca muda de lugar e elas dão permissão para que o espírito
espírito entre dentro da boneca, o espírito da tal Annabelle Higgins. Aí entra finalmente o Ed e a Lorraine pra ajudar. Eles decidem levar a Annabelle pra casa, eles pedem pro padre Gordon abençoá-la, então eles fazem as bênçãos e colocam ela dentro de uma caixa de vidro. Pouco depois, o padre Kashner, lá na casa dele, começa a investigar sobre o culto que a filha dele teria ido participar. Enquanto ele tá lá fazendo as investigações, em 71, o Ed e a Lorraine são chamados pra investigar o caso de um canadense francês que tá morando em uma fazenda e que tá passando por uma possessão terrível. Esse cara era o French, a vala que voltou a se manifestar dentro dele. Durante o exorcismo, a Lorraine tem uma visão terrível que faz com que ela fique reclusa dentro do quarto por 8 dias e não fale pra ninguém o que aconteceu. Essa visão que ela teve era do Ed sendo empalado. Ela ficou tão aterrorizada com o que ela viu que ela disse pro Ed que eles precisavam parar de fazer o que eles estavam fazendo. Infelizmente, o French não sobreviveu e aí a entidade da vala que fica meio solta pra ir pra onde ela quiser. No mesmo ano, em 71, é quando o Roger Perron compra a fazenda de Rhode Island, a mesma fazenda onde a Bathsheba Sherman morava, e ele se muda pra lá com a esposa e com as 5 filhas. Desde o primeiro dia temos um grande caos, e a filha mais nova, a April, encontra uma pequena caixinha de música, e a partir daí que ela começa a se comunicar com o Rory Walker, aquele garotinho que teria desaparecido na floresta lá em 1930. Todas as noites a família era aterrorizada por diversas entidades, mas principalmente a Bathsheba Sherman, que parece aterrorizar mais a mãe da família, a Carolyn. A Carolyn vai atrás dos Warren, pede ajuda pro que tá acontecendo na casa. Eventualmente, ela também é possuída pela Bathsheba. A Lorraine tem que fazer todo um esquema de exorcismo, fazendo com que a Carolyn pensasse em uma memória boa para se livrar daquela entidade. E eles conseguem. O espírito da Bathsheba é contido dentro daquela caixinha de músicas. No final daquele ano, ainda em 71, um padre é morto na cidade em um acidente de carro. Quem estava dirigindo esse carro era uma adolescente chamada Daniela Rios. No fim do ano seguinte, os Warren precisam sair de casa para uma investigação e deixam a filha deles, a Judy, com a babá, uma mulher chamada Mary Ellen. E aí as duas estão com um plano de fazer um bolo, e aí a Mary Ellen é amiga da Daniela. Na verdade, as duas são adolescentes. Quando a Daniela fica sabendo que a Mary Ellen vai ser babá na casa dos Warren, ela fica obcecada. Ela quer muito visitar o museu, porque ela acredita que lá tem um artefato que vai permitir que ela converse com o pai dela, que já faleceu. E aí ela fica insistindo, se convida pra ir junto com a amiga. E aí, enquanto a Mary Ellen tá brincando com a Judy, ela se infiltra ali no museu e aí ela põe a mão em tudo. Ela faz tudo que não pode fazer. É claro que ela também abre a caixa da Annabelle, só de curiosa, e aí ela escuta o barulho, o alarme de fumaça, porque o bolo que elas estavam fazendo tá queimando lá em cima. Então ela sai correndo do museu, deixa a Annabelle aberta, deixa tudo ali remexido. E aí o Malthus vê isso como uma oportunidade de empurrar a Annabelle pra fora da caixa. Agora a Judy, coitada, vai ter que lidar com todos os demônios e entidades que os pais dela prenderam ali no museu, e enquanto eles estão longe, e aí acontece todo o caos e gritaria de novo. O mal finalmente é contido graças a Judy, mostrando que ela é filha da mãe dela mesmo. Esse é o último filme de Annabelle, muita gente fala mal, eu também não gosto tanto. Mas enfim, não acho que é um desastre total. Naquele mesmo ano, um policial chamado David Garcia é morto. A viúva dele é a Ana Garcia, que trabalha no serviço social. E um dos casos que ela tem é de uma mulher chamada Patrícia Alvarez, que tem 2 filhos jovens. E aí ela logo descobre que a família da Patrícia tá sendo atormentada pela Chorona. Então a Chorona volta só agora, mata os 2 filhos da Patrícia, e a Patrícia amaldiçoa a Ana, oferecendo os filhos da Ana pra Chorona, porque ela acredita que se ela oferecer os filhos da Ana, ela vai ter os filhos dela de volta. Então a Ana entra em contato com o padre Pérez, aquele mesmo que tentou ajudar a se livrar da Annabelle. Ele leva elas até um curandeiro que faz alguns rituais para tirar o mal, mas no final quem esfaqueia a entidade da Chorona é a própria Ana com uma cruz de madeira. O próximo grande caso dos Warren é em 76, quando eles vão investigar a casa de Amityville. Nesse momento, a Lorraine tem uma outra visão da vala, que ela não sabe exatamente por que ela tá tendo essas visões ou do que é. E aí, um ano depois, acontece o caso de Invocação do Mal 2, onde os Hodgsons, lá em Enfield, começam a ter alguns problemas, porque o pai da família vai embora, porque ele engravidou uma mulher que morava, tipo, na esquina. E aí, uma das filhas, a Janet, usa um tabuleiro Ouija, não façam isso em casa, crianças, pra tentar perguntar se o pai delas algum dia vai voltar. É claro que a partir disso, ela começa a ficar meio possuída, ela tem várias crises de sonambulismo. E esse caso causa muito burburinho, porque como é no meio da cidade, os vizinhos e policiais
demais também notaram atividade paranormal, e logo a história chega nos Warren. A Lorraine, quando chega na casa, não consegue detectar nenhuma atividade demoníaca, porque a Valak tá se escondendo atrás de um espírito de um homem que morreu ali, o Bill Wilkins. E aí os Warren tentam ajudar, mas eles não encontram nada, é descoberto que a Janet e a irmã estavam fingindo várias das atividades paranormais que estavam acontecendo ali, e aí os Warren decidem voltar pra casa, mas no meio do caminho eles descobrem uma mensagem que o espírito do Bill Wilkins estava tentando passar pra eles, que a Valak não deixa ele ir embora, e aí eles percebem que tem alguém ali por trás, voltam correndo, bem a tempo de salvar a Janet, que já tava lá loucona, possuída pela Valak. E era nesse mesmo momento que a Lorraine tinha visto a visão do Ed sendo empalado, e aí embaixo da casa fica uma árvore cortada com um lugar perfeito tanto pra Janet quanto pro Ed serem de fato empalados. A Lorraine fica aterrorizada, mas ela tem poder sobre a Valak, porque ela sabe o nome do demônio. E ela finalmente faz o que a prima dela não fez, que é mandar a Valak de volta pro inferno. Por alguns anos nada acontece, mas aí a gente vai pra 81, quando a tal da Isla Kashner volta a morar junto com o pai, o padre. Bem embaixo, tipo nas masmorras da casa, ela constrói um ritual pra ela praticar aquela religião. E aí ela decide fazer uma maldição que requer 3 coisas: o amante, a criança e o homem de Deus. Ela começa a distribuir vários totens de bruxa, que um deles é encontrado na casa de um garoto chamado David Glatzel. Ela quer controlar esse garoto. Quando a família percebe que o David tá possuído, só um garotinho, eles chamam o padre Gordon e também os Warren pra ir lá e fazer um exorcismo. Só que o exorcismo não dá certo, e a Isla, percebendo o perigo, ela faz uma magia lá pro Ed ter um ataque cardíaco. E nesse momento acontece algo completamente inesperado, porque o namorado da irmã do David fala pro demônio sair do David e ir pra ele pra deixar a criança em paz, mas de novo, não façam isso. Esse cara era o Arne Johnson. Depois de 2 dias, ele mata o chefe da namorada dele, e aí no julgamento ele alega que ele tava possuído. O demônio me mandou fazer isso, que é o nome de Invocação do Mal 3. E aí a Isla tenta fazer de tudo, ela percebe que o casal é uma grande ameaça pra ela, então ela tenta possuir o Ed pra matar a Lorraine, só que aí os dois conseguem localizá-la ali nos túneis embaixo da casa, e aí ela consegue controlar o Ed mais uma vez, só que a Lorraine faz a mesma coisa que ela fez com a Caroline Perron lá em Invocação do Mal 1, e tenta fazer com que o Ed pense em uma memória feliz pra ele sair daquela possessão. E aí o momento que ele pensa é quando os dois se casaram? Agora não lembro se é quando eles se conheceram ou se casaram, mas enfim, é uma coisa fofinha de história de amor. O Ed consegue voltar a tempo de destruir o altar da Isla, mas a maldição dela já tinha começado e agora o demônio precisava de uma alma, e a alma que ele pega é da própria Isla. O Arne Johnson foi condenado em 81, mas ele foi solto em 86 por bom comportamento. A história do Arne Johnson também é um caso real que já tem aqui no canal pra quem quiser saber mais detalhes. E é aí que a gente fecha a história de todo o universo de Invocação do Mal. Agora a gente vai ter o Invocação do Mal 4, chamado de Last Rites, que eu acho que em português ficou como Últimos Ritos, não tenho certeza absoluta. A gente não tem muitas informações, a gente não sabe qual vai ser o caso que eles vão se basear com certeza, só tem especulações. Porém, a gente já tem algumas pessoas confirmadas no elenco. Claro que o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que são o Ed e a Lorraine Warren. Mais uma pessoa que também vai estar nesse filme é a Thaisa Farmiga, que é a irmã da Vera Farmiga, e ela interpreta a Irene Palmer. Então, o que a gente imagina é que nesse 4º filme, talvez eles vão fazer com que as primas se encontrem. Talvez tenha alguma coisa com a Valak ainda. Talvez eles tenham mais histórias com relação às próximas gerações. A gente também sabe que o Ed Warren, o verdadeiro, faleceu em 2006, então em teoria não tem muito mais história pra ele. Nos outros filmes a gente já vê que ele tem apresentado alguns problemas de saúde também, então talvez possa ser o último filme que o Ed Warren vai aparecer, mas eu não acho que eles vão encerrar a franquia aí não. Eu acho que é uma franquia de sucesso e vocês sabem que quando é franquia de sucesso eles vão tirar até a última gota. Então talvez eles sigam a história com a Judy. Ela e o marido dela continuam com o Museu dos Warren, principalmente o marido da Judy, ele cuida de tudo, ele tem um canal no YouTube, que é o Tony Spera, então talvez os próximos filmes sejam focados na história agora das gerações. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso e eu espero que tenha esclarecido pra vocês também um pouco dessa linha do tempo. Eu queria agradecer muito um canal que me ajudou demais com essa linha do tempo. Eu me baseei muito no vídeo dele pra poder
fazer esse vídeo aqui, que é o CZS World. Gente, esse canal é muito bom. Inclusive, se vocês entrarem lá, tem a história de cada um dos demônios explicadas. Não só de Invocação do Mal, mas de outros monstros também, tipo It, Terrifier. Ele é muito bom. Então, o vídeo dele esclareceu muito a minha mente. Eu espero que o meu vídeo também esclareça a mente de vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.